Iniciaremos agora a segunda palestra, Inferência Variacional Bayesiana como Alternativa ao MCMC, ministrada por Larissa de Carvalho Alves, que possui graduação em Matemática, mestrado e doutorado em Estatística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professora e pesquisadora da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE. Tem experiência na área de probabilidade e estatística, atuando principalmente nos seguintes temas: inferência bayesiana, modelos dinâmicos e previsões bayesianas. Olá, eu me chamo Larissa de Carvalho Alves, sou professora e pesquisadora da Escola Nacional de Ciências Estatísticas, a ENSE, e eu queria primeiramente agradecer a Luciane e toda a comissão organizadora do SER por terem me convidado para dar essa palestra. Bom, vou começar aqui compartilhando a minha tela. Eu espero que vocês já estejam vendo. Então, eu vou falar hoje sobre inferência variacional bayesiana como uma alternativa ao MCMC. Aqui está um sumário da minha apresentação. Vou começar falando o que é inferência variacional, comparar alguns pontos entre o MCMC e a inferência variacional, fazer a formulação básica, dar uma ideia, né, da inferência variacional, da formulação, apresentar algumas aplicações computacionais e uma conclusão. Bom, mas então o que é a inferência variacional? A inferência variacional ou variacional bayesiano, e eu vou chamar aqui nessa apresentação, usando essa sigla, VB, é um método de aprendizado de máquinas que usa otimização para aproximar densidades. Um dos algoritmos mais usados para desenvolver esse problema de otimização, para resolver esse problema de otimização, foi proposto por Bishop em 2006 e é denominado CAVE. Essa sigla, ela representa inferência variacional de ascensão por coordenadas. Bom, esse método, ele é um método amplo, né, para aproximar densidades, mas ele é especialmente útil na inferência bayesiana porque ela tem como principal objetivo obter a distribuição a posteriori, que na maioria dos problemas é desconhecida. Então, não conhecendo a distribuição a posteriori, nós podemos usar o VB para aproximar essa distribuição de interesse. Bom, nesse artigo de 2018, o Bley e outros, eles revisam as ideias por trás da inferência variacional e apresenta também exemplos do ponto de vista bayesiano. Esse artigo é bem interessante para quem está começando a estudar inferência variacional, porque ele é bem detalhado e bem didático. Bom, alguns pontos aqui, positivos e negativos de cada lado, né? Eu estou chamando aqui de método tradicional o MCMC. Ele é um método computacionalmente intensivo. Ele gera uma amostra da distribuição a posteriori, então é um método exato, né? O ponto do MCMC é justamente esse. Após a convergência, a gente precisa continuar com as iterações para que a gente consiga obter uma amostra da distribuição a posteriori. Bom, ele é bem difundido na literatura e tem muitos pacotes interessantes programados no R, né? A gente já tem muitos pacotes programados no R. Estou chamando aqui de método alternativo o VB, a inferência variacional. Ele é um método aproximado, ele é mais rápido que o MCMC, justamente por não precisar, né, dessa amostra da distribuição a posteriori. As contas, a vantagem do VB é que as contas são semelhantes ao algoritmo, ao amostrador de Gibbs, né? No amostrador de Gibbs, a gente sorteia valores das condicionais completas e o VB, ele usa, né, essas distribuições condicionais completas também nas suas contas. Bom, uma desvantagem do VB é que a gente tem poucos pacotes implementados em softwares, né, no R principalmente. Bom, qual é a ideia desse método? A ideia é escolher uma família de densidades e encontrar um membro dessa família que esteja próximo da distribuição-alvo. Estou chamando aqui de distribuição-alvo, mas é a minha distribuição a posteriori. Bom, o que é proximidade aqui, né? Proximidade a gente vai medir ela através da divergência de Kullback-Leibler, tá? Então, vou chamar aqui Q, θ é o meu vetor paramétrico, estou chamando Q de θ essa família de densidades variacionais, e aí o meu objetivo, então, é encontrar esse Q de θ estrela que minimiza essa divergência de Kullback-Leibler, onde Q aqui é a minha família de densidades variacionais e P de θ dado Y é a minha distribuição a posteriori. Esse KL aqui, essa divergência de Kullback-Leibler é dada por essa quantidade,
onde aqui está tomado log, mas essa quantidade aqui sobre P de Y é a minha distribuição a posteriori, que eu não conheço, justamente por causa desse P de Y, né? Então, a gente tem um problema aqui que a gente não consegue obter essa divergência de Kullback-Leibler. Essa quantidade aqui, P de Y, eu estou chamando de evidência do modelo, tá? E por não conseguir obter o Kullback-Leibler, a gente lança a mão, né, de usar essa quantidade aqui, que se chama elbo, tá? Então, se a gente observar essa expressão, a menos daquela quantidade que depende de P de Y, o elbo é exatamente menos a divergência de Kullback-Leibler. Então, maximizar o elbo é equivalente a minimizar a divergência de Kullback-Leibler. Tá? Esse elbo é uma medida muito interessante e é usada também como critério para a seleção de modelos por causa da sua relação com P de Y. Tá? Mais para frente a gente vai ver um exemplo em que a gente usa o elbo para comparar diferentes modelos. Bom, como que a gente vai fazer, então, para maximizar essa quantidade? Quanto mais difícil for a estrutura dessa família de densidades variacionais, mais difícil vai ser maximizar o elbo. Então, uma alternativa aqui é particionar o nosso vetor de interesse θ em n partições. E, então, a gente está considerando agora não mais uma densidade variacional, mas sim o produto de várias variáveis, densidades variacionais, QL. Tá? Então, eu tenho M partições e a minha Q de θ pode ser escrito como produtório dessas QLs. Tem vantagens e desvantagens em assumir isso aqui. O Bley, no artigo de 2018, ele apresenta alguns pontos, algumas desvantagens, mas não vou me ater isso aqui, não vou me ater aqui a esses detalhes. Bom, o ponto que eu queria chegar era que, para a gente encontrar o valor ótimo, então, de cada QL, né, cada partição, cada densidade variacional associada ao meu vetor particionado, a gente otimiza essa quantidade dessa forma aqui, tá? E quero que vocês prestem atenção nessa quantidade aqui, que é justamente a minha distribuição condicional completa, que é usada nas contas do MCMC, né? O que diferencia, então, o MCMC do VB? Aqui, no MCMC, né, a cada iteração, a gente vai sortear o meu θj utilizando os valores correntes dos outros parâmetros, já sorteados ou ainda não sorteados. Aqui, a gente vai substituir pelo valor esperado. Tá? A gente vai tomar o valor esperado em todas as outras quantidades, exceto no θL. E aqui tem um log também, toma exponencial, enfim, a expressão é essa daqui. O importante aqui é se atentar de que essa quantidade aqui é exatamente a minha distribuição condicional completa. Tá bem? Então, resumindo, o meu algoritmo VB, ele consiste em inicializar essas quantidades, que é L, calcular essa quantidade aqui, né, iterar entre os passos 2 e 3, onde o passo 2 calcula essa quantidade, os valores esperados, e o passo 3 calcula o elbo, e eu vou iterar entre os passos 2 e 3 até a convergência. O que significa convergência aqui? O elbo da iteração seguinte ser bem pertinho do elbo da iteração anterior, né? Quando essa diferença é bem pequenininha, uma tolerância que eu escolha, então o algoritmo para. Bom, para a gente aplicar essa ideia do Variational Bayes, né, do VB, trouxe aqui alguns exercícios. O primeiro exercício tem como objetivo comparar o MC e o VB em um modelo de regressão, tá? Um modelo de regressão linear. A gente vai comparar o tempo computacional e a estimação dos parâmetros. Então, estou considerando aqui Y como sendo a minha variável resposta de dimensão N, beta os meus coeficientes e x é a minha matriz de regressores de dimensão N por P. Tá? Beta aqui eu tenho P coeficientes. E φ é a minha precisão, ok? Coloco aqui uma distribuição a priori gama para φ e uma distribuição a priori hierárquica aqui para os meus betas, né? Beta dado φ e tal é uma normal e tal é uma gama. Essa conjunta aqui, se eu integro fora, nessa conjunta, se eu integro fora o tal, eu tenho para beta uma distribuição T de Student. Drogovic, lá no artigo de 2019, ele faz as contas do VB para essa classe, para esse modelo aqui. Bom, então, assumimos, né, fixamos, né, a nossa distribuição a priori, nossos hiperparâmetros aqui para φ, para tal, e para simular os dados, para gerar os dados, nós consideramos uma amostra de tamanho 10.000, P igual a 10, φ igual a 0,4 e tal igual a 1 para todo J. E a matriz X
de variáveis explicativas, ela foi gerada onde cada coluna de x tem uma distribuição normal com média zero, um vetor de médias zeros e matriz de variância, covariância e identidade. Tá? Os coeficientes de regressão e as observações foram gerados a partir da estrutura do modelo aqui de baixo para cima, da estrutura hierárquica. Bom, então vamos comparar o MCMC e o VB. Para o MCMC, nós utilizamos o pacote R2JAGS, que é uma interface do JAGS no R, é um pacote bem interessante, muitas pessoas usam para o MCMC, e usamos o critério de Rafter e Lewis, que foi proposto em 92, para verificar a convergência, para a gente não precisar ficar gerando muitas iterações desnecessariamente, né? Gerar uma cadeia muito grande desnecessariamente. Então, nós geramos 5.000 iterações, descartamos as 1.000 primeiras como aquecimento e consideramos um espaçamento de 4, tá? Resultando no final com uma amostra de tamanho 1.000 da nossa distribuição a posteriori. Bom, isso foi o caso do MCMC. O VB, nós usamos o algoritmo, foi implementado o algoritmo que eu falei para vocês agora há pouco. Aqui a gente tem alguns resultados. O histograma representa aí a saída do MCMC e a linha vermelha a curva aproximada, né? As densidades variacionais aproximadas que a gente obtém para o VB. O pontinho verde é o valor verdadeiro do parâmetro. A gente pode observar que o VB ele se aproxima bem do MCMC, lembrando que o VB é aproximado e o MCMC é um método exato. E aqui a gente tem para todos os parâmetros do nosso modelo. Bom, com relação ao tempo computacional, obviamente que a minha implementação do VB, ela não é uma implementação ótima, mas eu coloquei aqui para esse estudo simulado, considerando esse código, como que eu comparei aqui esse tempo computacional. O VB, ele tem um tempo computacional de menos de 1 segundo e o MCMC de 40, em torno ali de 40 segundos. Né? Então, o MCMC ele é aproximadamente 72 vezes maior, o tempo do MCMC é 72 vezes maior nessa simulação. Ok? Se a gente considera aqui um conjunto de dados muito maior do que esse, né, o que não é difícil de se obter, nós temos aí uma discrepância ainda maior nesse tempo computacional. Bom, eu queria falar um pouquinho também com vocês dessa aplicação aqui, a uns dados de COVID. Esse trabalho aqui é um trabalho em conjunto é parte, na verdade, de um trabalho em conjunto com o professor Hélio Migon, da UFRJ, e Ronaldo Dias, da Unicamp. E eu trouxe só uma aplicação aqui do nosso trabalho, onde o objetivo é capturar a tendência do número de casos diários por Covid-19 no Brasil. Os dados vão de 10 de março de 2020 até 18 de março de 2021, que foram os dados em que a gente usou no artigo, tá? Então, eu não coloquei aqui, não atualizei. Bom, os dados eles foram retirados do site da UFMG, COVID-LP, que na verdade é um projeto, né, do Departamento de Estatística da UFMG, bem interessante, eles fazem previsão a curto e a longo prazo de COVID-19 no Brasil, em vários estados do Brasil, se eu não me engano. Sim, com certeza em vários estados do Brasil, acho que no mundo também. Aqui a gente tem então os casos diários de COVID-19 no Brasil, né? Observa aqui que a gente tem parece que tem uma segunda série, né? Aqui embaixo, são as subnotificações do final de semana, tá? Então, o nosso objetivo aqui é capturar a tendência, né? Essa tendência aí do número de casos. A gente vê nos telejornais muita gente usando a média móvel, né? Como uma possibilidade para capturar a tendência dessa curva. E aqui a gente ajustou aos dados na escala logarítmica um modelo de regressão spline com penalidade laço para selecionar o número de nós significativos. Vou explicar rapidamente o que isso significa e aí vou apresentar um resultado interessante. Bom, então vamos considerar um modelo de regressão não paramétrico. Então, x, y, y, e aqui são as nossas observações, né, a coleção de observações. F é a minha função de interesse, que eu tenho interesse de estimar. Então, F aqui de xi é a esperança de y dado xi. E os meus erros é uma sequência de variáveis aleatórias, não correlacionadas, com média zero e precisão φ desconhecida. Bom, o meu objetivo aqui é estimar F, e uma forma de estimar F é usando uma função spline. Então, eu vou escrever a minha F com a seguinte estrutura, né? Para usar, né, uma função spline, eu preciso definir nós, né? Então, eu preciso de uma sequência de nós, aqui eu estou considerando K nós,
E um ponto importante, né, numa função spline é saber onde esses nós estão posicionados e quantos vão ser esses nós, tá? Então, se eu boto muitos nós, eu superajusto, né? E ali eu não consigo capturar a tendência, eu vou capturar muito ruído daquela série. E se eu coloco poucos nós, eu suavizo demais. Então, o nosso interesse é definir aqui bem, também, né, um dos interesses é definir bem aqui quem seriam esses nós e onde eles estariam localizados para eu conseguir capturar essa tendência daqueles dados. Bom, então, pensando aqui no modelo de regressão spline, eu tenho aqui um intercepto, aqui eu tenho um polinômio de grau P, tá? A gente vai usar grau 3 nesse polinômio na aplicação dos dados de COVID, e aqui eu tenho uma estrutura considerando bases de funções potências truncadas, tá? E observa que aqui estão os meus nós e eu tenho coeficientes associados a cada um dessas bases de funções. Ok? Então, no total aqui eu tenho K mais P mais 1 coeficientes. Eu vou atribuir uma distribuição a priori. Aqui está a estrutura, né? Eu vou atribuir para os coeficientes, tanto para o intercepto como para os coeficientes do polinômio, uma distribuição normal a priori, e para os coeficientes que estão associados aos nós, a gente vai atribuir uma distribuição a priori Laplace, tá? O que é semelhante a usar o método laço para selecionar quais são esses coeficientes aqui que são significativos. Então, a gente tem essa estrutura hierárquica aqui, justamente que atribui essa a priori Laplace marginalmente para os betas. Para os betas coeficientes das funções, bases de funções. Ok? Para φ aqui precisão gama e para lambda, que aparece aqui também uma gama. Bom, obviamente aqui a distribuição a posteriori ela não é conhecida e a gente usou o método VB para estimar, aproximar, né, a distribuição a posteriori. Bom, a gente comparou diferentes modelos e consideramos aqui diferentes números de nós, né? Como eu comentei com vocês, essa variação aí, dependendo do número de nós, a gente pode ter um superajuste ou uma suavização muito alta, né? Então, a gente considerou um polinômio de grau 3 e K igual a 10, 20 e 30 nós. Nesse contexto desse exemplo, a gente tem uma diferença muito grande de tempo computacional, principalmente porque a gente está considerando para cada variação aqui, K igual a 10 nós, a gente tem um modelo, K igual a 20, outro modelo, K igual a 30. Então, a gente tem um algoritmo, né, que vai aumentando o número de nós de 10 em 10 e vai selecionando automaticamente quais são os nós significativos dentre esses 10, por exemplo. Tá? E o elbow foi a medida que a gente usou como critério para comparar e indicar qual o melhor modelo. O interessante aqui é que o elbow é o critério de parada do VB e também é o critério que a gente está usando para indicar o melhor modelo. Então, a gente, né, usou essa medida nos dois momentos. Após a convergência, a gente pegou essa quantidade para comparar aqui os modelos. Então, no caso do Brasil, eu coloquei aqui Brasil porque a gente fez também para o caso dos Estados Unidos, tá? No caso do Brasil, K igual a 10 é um número de nós que é suficiente, e o elbow, ele foi maximizado nessa quantidade aqui. Observa que quando eu aumento o número de nós, o elbow ele vai diminuindo, né? E cada vez mais. E aqui a gente tem, nesse gráfico da esquerda, em cinza, a gente tem o intervalo de credibilidade de 95%, e a linha verde é justamente o ajuste do modelo de regressão spline penalizado, considerando P igual a 3, né, um polinômio de grau 3, e 4 nós significativos dentre os 10, que foi o que apresentou aqui no melhor modelo. Então, a seleção que nós fizemos considerou que os nós significativos dentre esses 10 foram esses 4 que estão aqui. Né? Esses aqui foram todos os nós, os 10 nós posicionados, né? E os xzinhos aqui foram os nós que foram excluídos com a seleção, e esses 4 nós foram os nós significativos para obter esse ajuste aqui em verde, tá? As bolinhas aí são as observações na escala logarítmica, por isso que não está parecido com um gráfico que eu apresentei no início. Bom, nós comparamos esse ajuste com o ajuste de uma função smooth spline no R, né, que ajusta também um modelo de regressão spline com os 10 nós, né, não faz seleção de nós, então aqui a gente tem, ó,
como que fica o ajuste, que é essa curva em vermelho. A curva em verde está embaixo, não sei se dá para enxergar, mas essa curva em vermelho é que ela captura muito ruído, né? Ela não diferencia, ela considera ali como se ela considerasse duas séries e ficasse variando entre essas duas séries, a de cima e a de baixo. No exemplo dos Estados Unidos, a gente tem até um contexto mais parecido com o que a gente obteve, mas aqui ficou claro a diferença. Bom, para concluir, na simulação apresentada, o VB teve desempenho semelhante ao do MCMC, com tempo computacional melhor, e a gente apresentou aqui pontos negativos e positivos associados ao VB e ao MCMC, e eu trouxe aqui alguns pacotes do R que implementam o VB, né? Esses foram os 3 pacotes aqui principais. Esse aqui é bem mais antigo, não usa essa ideia, o CAV, tá? Mas esse aqui já usa o CAV. Bom, então é isso. Aqui estão algumas referências. Muito obrigada. Qualquer dúvida, escrevam no chat. Convido agora para conversar com a palestrante nossas moderadoras, a professora doutora Paulina Montejano e a professora doutora Daniele Magieski, ambas professoras da Academia da Força Aérea. Bom dia a todos. Bom dia, Larissa. Bom Olá. dia, Paulina. Tudo bem? Seja bem-vinda, Larissa, ao Quinto Ser. Nós vamos começar, então, com uma série de perguntas. Eu vou passar a palavra para a professora Paulina. Bom dia, Daniele. E a Paulina vai fazer, então, algumas perguntas para você referente à sua palestra. Ok, Larissa? Bom dia, Larissa. Bom dia, Larissa. Bom dia. Inicialmente, eu gostaria de parabenizá-la, elogiada aqui no chat, acompanhando, né, pelos alunos, uma professora muito querida. Parabéns. E, inicialmente, eu vou fazer uma pergunta para você. Enviada pela Noelle, ainda poderia ser otimizado. Como seria feito isso, Larissa? Eu não entendi, travou um pouquinho o som. Tá, eu vou repetir, tá? Tá bem. Você disse que esse Eu não sei se está travando só para mim. tempo aí seria Paulina, feito. eu acho que o seu som está travando. Eu vou pôr o fone aqui e tentar. Você não me ouviu, Dani, para repassar para ela? Parece que está travando. Vamos ver se melhora. Estão me ouvindo melhor? Agora sim. Tá. Então eu vou repetir a pergunta para você. Professora, você disse que esse tempo poderia ser otimizado. Como seria feito isso? Então, boa tarde. Queria agradecer mais uma vez, né, pelo convite para dar essa palestra. Parabéns pela organização. Achei muito interessante, né, essa forma aqui de disponibilizar os vídeos e tudo mais. Eu acompanhei aqui as mensagens. Não agradeço a todos aí que mandaram mensagem, meus alunos queridos que enviaram mensagens. E respondendo a pergunta, o que acontece? O MCMC, eu implementei ele no JAGS. Então, o JAGS, ele tem os artifícios dele por trás mesmo, né? Que faz com que ele otimiza, né, o tempo computacional, com que o tempo computacional, diferente do que eu faria, né, se eu tivesse implementado, por exemplo, no MCMC na mão, talvez o tempo computacional fosse um pouco maior, mas o VB eu implementei. Então, por exemplo, tem passos de inversão de matrizes, alguns detalhes de aplicar for, que não precisa. Então, como eu implementei, eu acho que tem que otimizar alguns passos, principalmente nessas questões de matrizes, matriciais na hora de inverter. Dá para usar algumas técnicas que otimiza o tempo computacional e que eu não usei. Né? Então, acho que tem como ainda otimizar um pouco. A gente pretende escrever um pacote para o R, mais voltado para essa ideia dos nós e tudo mais,
mas ainda não está fechadinho. Então, acho que essa seria a forma, mais ou menos, de otimizar o código que eu disponibilizei, né, para o pessoal da organização. Tá. Agora tem mais uma questão que foi enviada por Steven Dutch. Você seguiu no fim? Sim. Não. Travou de novo. É. Mas eu posso fazer aqui. O Steven Dutch, ele está perguntando aqui, Larissa, qual dos 3 pacotes é o melhor para se começar a usar o método VB? Você pode comentar um pouquinho para a gente, por favor? Sim. Então, como eu comecei, o Variational Bayes não é uma técnica nova, né? Ele é um método antigo, o objetivo é obter uma distribuição alvo, né? Eu Você acho que é a aproximar uma densidade. conexão Uhum. Estão me ouvindo? Tá travando a meu ou não? Pode falar. Pode? Acho que o dela chegou atrasado, né? O áudio dela. Então, não é uma técnica nova, né? O objetivo é aproximar uma densidade objetivo, né? E aí, você pensando do ponto de vista bayesiano, essa densidade é a distribuição a posteriori. Então, existem pacotes no R que são mais antigos, né? E aí, se você não for aplicar o Variational Bayes voltado para a inferência bayesiana, o pacote Variational Bayes que eu coloquei no último slide da minha apresentação, ele seria o mais adequado. Ele faz inferência variacional simplesmente, sem usar a ideia do Bishop de 2006, que é a ideia eles chamam de mean field, né? Que é particionar o vetor paramétrico em pedacinhos independentes e você usa as condicionais completas para maximizar esses pedacinhos. Então, nesse contexto de particionar e tudo mais, eu considero deixa eu ver aqui qual era o nome, Sparse VB a melhor opção. Mas, obviamente, que não necessariamente você precisa ir para esse lado da inferência bayesiana, né? A inferência variacional é usada sempre. Ok, obrigada, Larissa. Larissa, nós temos aqui mais 2 minutinhos e uma pergunta do Rafael, né? Ele está te parabenizando, tá? Dizendo que foi muito interessante a abordagem. E ele quer saber, né, se houve uma boa aproximação posterior via VB. Você pode responder para a gente? Só lembrando que a gente tem um tempinho meio curto, tá? Para finalizar. Pode ser? Sim. Eu comparei com o MCMC, né? Como o MCMC é um método exato, então a minha forma de saber se o VB teve uma boa aproximação foi comparar com o MCMC, que é um método exato, né? E no caso do VB a gente consegue estimativas pontuais. Eu acho que pelo que eu vi, né, na simulação, quanto mais observações a gente tem, melhor a gente consegue aproximar. Mas é uma forma, comparar com algum outro método que a gente tenha resultados exatos. Legal. Larissa, muito obrigada. A gente está com um tempo curto, tá certo? Mas a gente agradece a sua participação, tá bom? Lembrando que todos que fizeram as perguntas, elas vão estar, a Larissa vai recebê-las, vai respondê-las e elas vão ficar disponíveis no chat, no site do evento, tá bom? Muito obrigada a todos e vamos dar então continuidade ao nosso evento. Tá Obrigada, bom? gente. Palestra. Tchau, Um abraço, pessoal. Tchau.